Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre a comédia brasileira Minha Irmã e Eu, estrelada pela Tata Werneck e pela Ingrid Guimarães. Transei. Meu Deus do céu, eu contar tudo, pelo amor de Deus. Tamanho, espessura, diâmetro. Mas antes, aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima é rapidinho e fundamental para esse trabalho continuar a crescer. A trama gira em torno de duas irmãs completamente diferentes, uma delas muito certinha, que quer sempre agradar a mãe, e a outra completamente porra louca, que não se dão bem, mas são obrigadas a fazer uma viagem juntas em busca da mãe que fugiu de casa depois de uma briga no aniversário de 75 anos. No percurso, o carro vai dar pau, elas vão ficar sem dinheiro, enfim, todos aqueles problemas muito típicos do road movie, dos buddy movies, aqueles filmes de amigos que são obrigados a embarcar numa viagem juntos, e também da farsa, esse tipo de comédia em que as pessoas são confundidas com outras pessoas. Esse projeto em particular é uma das comédias populares mais importantes de 2023, isso porque o gênero que trazia a maior bilheteria do cinema brasileiro tem enfrentado uma dificuldade enorme para conquistar o público de volta para as salas de cinema após pandemia. Minha Irmã e Eu é dirigida pela Suzana Garcia, a mesma cineasta de Minha Mãe é uma Peça 3, que também faz referências ao Paulo Gustavo, e adota uma estrutura de humor muito semelhante à de Minha Mãe é uma Peça, ou seja, um humor de sketches, de piadas muito ágeis, mas no clímax vem um momento de drama, onde os personagens pedem desculpa por seus excessos, se abraçam e a gente tem um final agridoce de comunhão, onde tudo dá certo. Isso não é exatamente um spoiler, isso é a base do gênero. Sem falar, claro, na presença de duas das comediantes mais importantes que a gente tem no Brasil hoje, que são a Ingrid Guimarães e a Tata Werneck. A gente tem alguns bons motivos para comemorar o lançamento desse filme. Em primeiro lugar, pela maneira como a personagem da Tata Werneck é dirigida. A gente sabe que ela é conhecida pela metralhadora verbal, por falar o que dá na telha dela. Mas nos outros filmes ou nas novelas em que ela participou, era de costume dar um roteiro muito bem escritinho e aí ela perde tudo que ela tinha de vivacidade. Aqui a diretora permite que ela improvise claramente e daí a gente tem Tata Werneck fazendo piadas escatológicas, sexuais, referências à cultura pop, deixando aquela impressão que se foram 10 takes diferentes até chegar nesse final, a gente teve 10 versões diferentes de piadas entregues aos outros atores. E essa é uma boa escolha porque valoriza o que a atriz tem de melhor. Um país que tem humoristas do nível de Marcela Diné, de Dani Calabresa, não pode se dar o direito de não aproveitá-los bem no cinema. Então quando a gente vê a Tata Werneck podendo ser Tata Werneck, isso é muito bom. A gente consegue injetar um pouco de espontaneidade num gênero que é muito formulaico e muito quadradinho. Outra vantagem dessa produção é que a viagem das duas irmãs significa uma fuga dos lugares onde elas moravam, Goiás e Rio de Janeiro, e também o abandono de um modo de vida muito codificado para as mulheres. Não que seja uma obra ultra feminista, subversiva, mas ela é discretamente progressista e defende que uma mulher possa ser feliz de maneira completamente independente, sem precisar de um casamento ou mesmo de um namorado, por exemplo. O roteiro é até bem longo para garantir que no final todos os personagens tenham possibilidade de superação de seus dilemas sem passar pelo retorno ao lar, ao matrimônio e às convenções sociais. Isso sem falar numa raríssima boa utilização de marcas, aquele product placement, que é quando você usa marcas que estão financiando parcialmente o filme. Em contrapartida, a produção sofre com uma série de problemas de roteiro e direção, e não que sejam muito específicos dele, mas desse estilo de comédia que acredita que a principal função do diretor ou da diretora é filmar pessoas falando. Em outras palavras, gravar as piadas. Irmã e Eu não tem nenhuma preocupação em fazer com que a linguagem cinematográfica seja engraçada. Ou seja, vou escolher um ângulo que seja particularmente divertido, uma luz inesperada, um corte num lugar surpreendente, nada disso. Imperam esses códigos muito televisivos em que a gente basicamente coloca o rosto das atrizes no centro do plano, desfoca o fundo e apenas deixa elas falarem as piadas da melhor maneira possível. Existe uma humildade nesse procedimento que costuma dizer que a direção não quer se sobrepor aos atores, ela quer deixar os atores brilharem. E isso pode parecer muito nobre, mas na real apenas limita o potencial dessas comédias. Basta ver esse ano, por exemplo, que a gente teve de humor de linguagem, tanto no Brasil com André Novaes Oliveira e O Dia Que Te Conheci, em que os próprios enquadramentos ou a maneira como ele filma são hilários, ou pegando um exemplo muito mais endinheirado e gringo, o Asteroid City do Wes Anderson. Não é a mesma coisa se eu filmo uma pessoa super de perto, ou de longe, ou angulado, ou com a câmera mexendo, se o plano dura demais ou menos, se a cor é forte, se é fraca. E sim, é possível fazer com que uma cena seja estranha, absurda, hilária, apenas por essas escolhas. Mas esse cinema brasileiro, que ainda tem muito cara de especial de TV, acaba usando todos os espaços como se fosse um cenário com os quais os personagens mal interagem, porque a única maneira de fazer a trama se mover é através das disputas verbais, as réplicas, as provocações de uma irmã e outra e com os coadjuvantes. Além disso, o roteiro é muito fraco. 7 pessoas creditadas como roteiristas partem desse mesmo princípio de que o que vale é uma piada.
Se vai fazer rir naquela cena, pouco importa que ela seja incoerente dentro da história. Então Miriam e Mirelle estão procurando a mãe, já idosa, desaparecida, mas ninguém parece realmente preocupado com o paradeiro dessa mãe. Dilemas sobre um cartão bloqueado, sobre uma carta escrita sabe-se lá como e quando, ou sobre um celular roubado sem que a pessoa perceba ou sinta a falta dele são muito inverossímeis. E os flashbacks da infância das duas meninas são realmente muito mal dirigidos, montados e tem uma importância ali duvidosa na trama. Não tem o menor sentido que uma personagem se revele uma grande cleptomaníaca do nada numa cena da delegacia, ou que o escândalo sobre uma personagem que rouba a casa de famosos chegue muito rapidamente aos ouvidos de alguns personagens e outros nunca fiquem sabendo. O passado das duas como cantoras ou as referências musicais delas também não permeiam a história. Enfim, é uma grande bagunça e uma construção muito frágil, muito superficial das duas personagens principais. Isso sem falar numa apresentação bastante explicativa, tanto em diálogos quanto em narração off, de um trabalho de fotografia muito publicitário e em especial de um trabalho de som que é nada verossímil, que é muito estranho. Existe uma mania nesse tipo de comédia popular de ampliar ao máximo as vozes e a fala, porque os diálogos são muito importantes, mas em contrapartida você tira tudo que é ruído ou sons ambientes fundamentais pra gente acreditar naquela dinâmica. Então Miriam e Mirelle chegam num bar cheio de pessoas onde não tem barulho nenhum. As pessoas estão apenas mexendo as suas bocas, mas não tem fala, não tem música alta, não tem ruído de sapato andando de um lado pro outro. Mais pra frente, a multidão num show sertanejo tem o mesmo efeito. Centenas de pessoas que claramente não estão ali para um show, apenas para fazer número e para ficar muito quietinhas quando Ingrid Guimarães e Tata Werneck começarem a falar. Eu acho que o mais importante desse tipo de comédia seria começar a se reconectar com a vida nossa de todos os dias. A nossa realidade é cheia de absurdos, cheia de insanidade, cheia de coisas que não parecem lógicas e das quais a gente pode rir. Mas o drama de um boi solto no meio da estrada ou de uma influencer que dorme na casa de uma pessoa famosa apenas nos distanciam daquela realidade. É a piada pela piada, é o humor pelo humor, é o vale tudo de maneira tão tanto desesperada e insistente de fazer rir, mesmo que a jornada se torne cada vez mais aleatória. Por fim, ainda resta um longo caminho para que a gente considere Minha Irmã e Eu como um grande filme e uma ótima comédia popular, como a gente sabe que a gente pode oferecer, mas ele ainda é superior à maioria das comédias populares que foram lançadas nos cinemas em 2023 e comporta algumas das qualidades que a gente quer ver mais e desenvolvidas em novos projetos. A bilheteria desse projeto vai ser fundamental para a gente compreender o papel que as comédias populares vão desempenhar na nossa indústria a partir de 2024. A gente vai determinar se o humor é capaz de trazer de volta o público às salas e retomar a popularidade que ele tinha pré-pandemia, ou se a gente vai continuar numa dependência excessiva das cinebiografias, das histórias de músicos famosos ou dessas histórias de crimes verdadeiros, os true crimes. Por isso, a gente fica na expectativa que ele tenha um acolhimento muito caloroso do público, mas também que ele abra o caminho para comédias ainda melhores depois dele. Minha Irmã e Eu. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se você gostou de Minha Irmã e Eu. Siga o canal do Meio Amargo e não se esqueça de ler os textos publicados todos os dias em meioamargo.com. Até a próxima!